Vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta segunda reunião da 7ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador Mário César Fuli, que faça a leitura do expediente. Expediente para a reunião do dia 21 de fevereiro de 2008. Projeto de reunião solene. Projeto do vereador Alexandre Cruz. Reunião solene em homenagem aos 114 anos da Sociedade Beneficente Humanitária dos Operários, a ser realizado no dia 1º de abril de 2008, às 18 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Projetos de lei do vereador Mário Fuli, 3.306/2008. Oficializa os nomes das ruas do loteamento Cantão Suíço, no Cascatinha. Indicações do vereador Marcelo Verli. Limpeza e capina na rua Coronel Laudemiro das Mercês Ferreira, loteamento São João, Duas Pedras. Conserto de vergalhões e fios expostos na rua Coronel Laudemiro das Mercês Ferreira. Colocação de linha de ônibus urbano no povoado de Santa Luzia, Lumiar. Colocação de telefones públicos na localidade de Santa Luzia, Lumiar. Implantação de policiamento na localidade de Santa Luzia, Lumiar. Vistoria dos postes de iluminação na rua Luiz Eugênio Montechiari, Câmara do Coelho. Do vereador Gramaldino Narciso, capina de limpeza geral da rua José Caldas, no Santa Bernadette. Indicações do vereador Denilson Breder. Capina de limpeza da rua Antônio Braga, Brownes. Capina de limpeza da rua Ângelo Merece, Brownes. Asfaltamento ou calçamento da rua Evangelista Manuel da Silva, no São Jorge, Conselheiro Paulino. Capina de limpeza do Roleão, na Chácara do Paraíso. Capina de limpeza e conserto dos paralelepípedos, na rua Tarsílio Teixeira, Chácara do Paraíso. Capina de limpeza e conserto dos paralelepípedos na rua Olinda Sangrelar, também no Paraíso. Capina de limpeza na rua Corvo da Chácara. Capina de limpeza e construção de galerias de águas fluviais na rua Domingos Sorrentino. Capina de limpeza e conserto dos paralelepípedos na rua Eugênio Couto. Capina de limpeza e conserto dos paralelepípedos na rua Eckert. Capina de limpeza e conserto dos paralelepípedos na rua Joaquim Moreira da Silva, também na Chácara do Paraíso. Capina de limpeza e conserto dos paralelepípedos na rua José Cândido de Almeida, na Chácara. Capina de limpeza e conserto também dos paralelepípedos da rua Vereador Geraldo Pinheiro, Vila Amélia. Capina de limpeza e conserto dos paralelepípedos na rua Maldo Machado, Catarcione. Capina de limpeza e conserto dos paralelepípedos na rua São Sebastião Tomé, Catarcione. Capina de limpeza da rua Hertal, no Parque Santa Elisa. Capina de limpeza na Avenida Raul Sertã, também na rua Benjamin Braga Boy, também na rua Visconde de Itaboraí, também capina de limpeza e calçamento na rua Antônio José Teixeira, no Lagoinha. Capina de limpeza também na rua Antônio Banja, no Catacione. Capina de limpeza na rua Estúdios, no Santa Elisa. Também na rua José Mastranjo, no Santa Elisa. Também na rua Hermínio do Lagoinha. Também na rua Francisco Freitas, Catacione. Também capina de limpeza na Eugênio Lidec, no Catacione. Na rua José da Rosa Ramos, Lagoinha. Também na rua Joaninho de Brownes, rua Joaquim Pereira de Faria, Brownes. Capina de limpeza retirada de entulhos e conserto de paralelepípedos da rua Vicente de Moraes, Brownes. Capina de limpeza da rua Dovaneiro Banja, nas Brownes. Capina de limpeza e conserto dos paralelepípedos na rua Silvio Carestiato, Brownes. Capina de limpeza na rua Santa Luzia. Capina de limpeza do professor Oswaldo Barata. Capina de limpeza da rua professora Leonida Ferreira, todas nas Brownes. Capina de limpeza na rua João Evangelista Maia, Santa Elisa. Também na rua Helena Coutinho, Brownes. Na rua João Maduro, Brownes. Na rua Manuel Antônio Nogueira, Brownes. Na rua Quenuste, Brownes. Na rua Nelson Kemp, Brownes. Na rua Monerá. Na rua Marques de Souza, nas Brownes. Na rua João Augusto da Silva, Catarcione. Também capina de limpeza na rua Professor Ideucato, Brownes. Também, também conserto dos paralelepípedos da rua Presidente Arthur Bernardes, Brownes. Capina de limpeza Santa Elisa. Praça da Criança, Santa Elisa. Capina de limpeza também Roberto Veiga Guilan, Santa Elisa. Capina de limpeza conserto dos paralelepípedos na rua Bom Jesus 2, Chácara do Paraíso. Também na rua Camélia das Flores. Na rua Alameda Guanabara, no Vale dos Pinheiros. Na limpeza na rua Pasteur, na rua Vale dos Pinheiros. Reforma na Praça Padre Areias, Vale dos Pinheiros. Indicações do vereador João Tuller. Instalação de iluminação pública na rua Arizona, Jardim Califórnia. Asfaltamento da rua Edverde Ferreira Guerra, também no Califórnia. Construção de muro de contenção na rua
Araripina, também no Jardim Califórnia. Também na rua Construção de Muro, de contenção na rua Pesqueiro, Jardim Califórnia. Asfaltamento da rua Araripina, Jardim Califórnia. Criação de linha de ônibus Vale das Rosas, São Jorge, Vale das Rosas, Jardim Califórnia. E instalação de iluminação pública na rua Pesqueiro. São as indicações do vereador João Tuller. Voto de congratulações do vereador Vano Cosme, com o senhor Fernando Moledo Machado e outros pela passagem de seus aniversários. Congratulações do vereador João Tuller, com o bispo Dom Rafael pela passagem do seu aniversário. Do vereador Nama Nassif, com o senhor Everaldo da Silva Luiz e outros pela passagem de seus aniversários. Congratulações do vereador Mário César Fuli, com o senhor ex-vereador dessa casa e presidente desta casa, Celso Fuli e outros pela passagem de seus aniversários. Também do vereador Mário Fuli, com a jovem Gabriela Fuli de Guiar, pela excelente classificação no vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Arquitetura e Urbanismo, aluna do Colégio Anchieta. Votos de pesar do vereador Marcelo Ferli, com os familiares da senhora Aide Domingues, pelo seu falecimento. Requerimentos do vereador Nama Nassif, que seja lido e indexado em ata a reportagem do Jornal Voz da Serra, página 6, do dia 13 de fevereiro de 2008, da coluna Voz dos Leitores, intitulada O que dá para rir, dá para chorar. Também requerimento do vereador Denilson Breder, que seja lido e indexado em ata a matéria do Jornal Voz da Serra, no dia 14 de fevereiro de 2008, página 3, intitulada Construção de acostamento na Estrada do Amparo é aguardada com ansiedade. Também requerimento do vereador Roberto Vermelhinge, que seja lido e indexado em ata o documento relatando a indignação dos cidadãos friburguenses relativamente à taxa de incêndio que é cobrada em nosso município. Comunicações do Fundo Nacional de Saúde, liberando verba, FAEC SA, assistência domiciliar, 18.2, no valor de R$ 327,00, também da humanização do parto, valor de R$ 640,00, também psicodiagnóstico, valor de R$ 16,40, também terapia e psicoterapia, no valor de R$ 11.015,00, referente ao pagamento também de tuberculose, competência 12/2007, no valor de R$ 667,20. Está lido o expediente, senhor presidente. Após a leitura do expediente, em discussão, os votos de congratulações. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu gostaria de pedir ao ilustre vereador Mário César Fuli que eu pudesse ser signatário com ele, com o voto que ele faz com o nosso ex-vereador Celso Fuli, e gostaria também de aproveitar a oportunidade e registrar a presença aqui nessa casa do nosso presidente do partido ao qual pertence o PPS, Dr. Carlos Alberto Braga, que se encontra hoje presente aqui no nosso plenário. Muito obrigado pela sua presença. A presidência registra com prazer, além de amigo, foi meu professor, uma grande personalidade que o nosso município ainda preza. Muito obrigado pela presença, Braga. Senhor presidente, Pois não, vereador. a respeito do pedido do vereador Cruz, é um prazer contar com a sua assinatura e os demais colegas vereadores que quiserem assinar com o ex-vereador Celso Fuli, também ex-presidente desta casa, vereador durante 5 mandatos, está aberto para os colegas vereadores assinarem. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Votos de pesar. Em discussão. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado também por unanimidade. Requerimento, vereador Nama Nassif, que seja lido e anexado em ata, reportagem na Voz da Serra, página 6, 13 de fevereiro de 2008, coluna A Voz dos Leitores, intitulada O que dá para rir, dá para chorar. Em discussão. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu pedi que fizesse essa leitura, porque isso é um leitor da Voz da Serra, mostrando sua indignação em relação à administração pública. E ele acompanhou uma reportagem do secretário de governo, onde o secretário de governo falou várias mentiras sobre o governo municipal que está aí.
Então, eu pedi que fizesse essa leitura para mostrar a realidade que está se acontecendo em Nova Friburgo. Porque, às vezes, nós aqui da oposição fazemos algumas críticas ao governo e nós somos criticados também, quem só sabe criticar. E isso aqui vai mostrar a realidade, o que as pessoas estão pensando em relação ao governo municipal. Então, eu pedi, senhor presidente, que todos os pares dessa casa aprove a leitura desse requerimento. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, eu solicito ao vereador Mário César Fulir que faça a leitura. Que dá para rir, dá para chorar. Seria cômico se não fosse tão trágica a infeliz reportagem publicada por este jornal, em que o senhor Luiz Carlos Nassif, pré-candidato a prefeito, diz: uma das grandes virtudes do governo Saudade foi ter implantado em Nova Friburgo a política de igualdade de oportunidades, dando atenção às pessoas que não eram atendidas pelo poder público. Ora, meu Deus, nem que aqueles que deveriam ser atendidos não o são. Luto há vários meses para que a minha rua seja limpa, e não é. Que demagogia, tão demagogo quanto o prefeito em exercício, o senhor César Iora, declara que a cidade de Nova Friburgo estaria preparada para as chuvas de janeiro. Que mentira. Mentira que a única chuva mais ou menos forte de janeiro o desmentiu. Vergonha, pensam que o povo é idiota, gente, abre o olho. Gostaria que este jornal publicasse este artigo, mas se não puder fazê-lo, que digam o motivo, senão eu não vou ficar satisfeito. Publiquem. Jorge Plácido Ornelas de Souza. Requerimento do vereador Denilson Breder, seja lido anexado em ata, matéria Jornal Voz da Serra, 14 de fevereiro, titulada Construção de acostamento na Estrada do Amparo é aguardada com ansiedade. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Construção de acostamento na Estrada do Amparo é aguardada com ansiedade. Expectativa é de que as obras comecem ainda neste semestre. O perigo que muitos pedestres enfrentam diariamente ao caminhar na RJ 150, Nova Friburgo Amparo, São José do Ribeirão, disputando espaço com veículos, ônibus e caminhões, pode estar com os dias contados. No recente encontro entre o deputado estadual Rogério Cabral, o deputado federal Fernando Lopes e o vereador Denilson Breder, e o diretor de obras do interior do Departamento Estadual de Estrada de Rodagem, DR, José Beraldo Fortuna, definiu-se a construção de acostamento na rodovia, cujas obras são, inclusive, objeto de indicação na Assembleia Legislativa do Estado. Serão construídos acostamentos no trecho urbano da rodovia entre o entrocamento da RJ 116, na altura da fábrica de ferragem Águia, e o bairro Chácara do Paraíso. Nos trechos em que não houver espaço para acostamento, deverão ser construídas calçadas. A medida se deve ao risco de atropelamentos que muitos moradores da Chácara do Paraíso correm diariamente ao se deslocarem de casa para o trabalho ou a pé para fazer caminhadas. A rodovia é sinuosa, tem pistas estreitas e alguns trechos são vargeados por barrancos, o que obriga os pedestres a disputar espaço com os veículos. Outro dia, um ônibus quase esbarrou em mim, no meio de uma curva. O motorista não teve como desviar porque ele não havia pista contrária, vinha um caminhão. Muitos atropelamentos já aconteceram aqui por falta de uma calçada. Várias vezes temos que nos jogar no mato para não sermos pegos pelos carros. Revela o pintor de paredes natalício Rosa Schweng, que não vê a hora do tão esperado acostamento ser construído. Antes mesmo da reunião com os deputados Eberaldo Fortuna, o engenheiro-chefe do Departamento de Obras do DR, na região, Marcelo Góes Teles de Brito, já havia solicitado a construção de acostamento na RJ 150 à superintendência do órgão, após uma análise dos trechos onde há espaço disponível para serviço. A intenção é beneficiar pelo menos 3 quilômetros iniciais da rodovia, entre a Águia e o loteamento do Orfanato, onde há maior circulação de pedestres. Marcelo Brito espera que o serviço seja incluído no orçamento do DR para executar ainda este ano. Uma estudante de 16 anos teve que enfaixar o braço por causa de uma luxação sofrida com esbarrão provocado pelo retrovisor da porta lateral de um carro, enquanto caminhava pela RJ 150, próximo ao Hospital Unimed. Neste trecho, no sentido centro, parte da pista foi comprometida por um deslizamento com as chuvas de janeiro de 2007, obrigando os pedestres a caminhar pela via. No mesmo local há vários buracos, junto aos acostamentos, e que tornam verdadeiras armadilhas com o mato alto. Requerimento do vereador Roberto Vermelins, seja anexado em ata, um documento relatando a indignação de cidadãos friburguenses relativamente à taxa de incêndio que é cobrada em nosso município. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores,
Em relação à cobrança de taxa de incêndio, os comerciantes aqui de Friburgo, muitos proprietários também têm nos encontrado e questionado e discutido essa taxa de incêndio. Até porque as pessoas pagam IPTU, pagam impostos e tem uma taxa que é única para o Estado do Rio de Janeiro inteiro, né, e que vai incidir sobre o imóvel. E os lojistas, principalmente, eles têm uma taxa diferenciada que é uma taxa bastante alta. Não há uma diferenciação entre a cobrança de taxa de incêndio para aquelas regiões mais abastadas daquelas regiões com menor poder aquisitivo. A taxa de incêndio ela é cobrada uniformemente sobre todos os cidadãos. E nós discutimos, até porque há uma grande, no final do ano de 2006, houve uma grande denúncia, um grande levante com a utilização indevida dessas taxas de incêndio, sendo utilizada não para o fim que ela foi criada, que é aparelhar o Corpo de Bombeiro. O nosso Corpo de Bombeiro de Nova Friburgo não recebeu até hoje, aqui nós podemos observar, equipamentos, melhoramentos que justificassem a cobrança de tal taxa. A taxa vem sendo cobrada e a gente entende que é uma taxa que é abusiva, é uma taxa que veio penalizar o cidadão. E a gente tem informações, por exemplo, que no estado de Minas Gerais, onde tentaram implementar essa taxa, a taxa lá foi decretada inconstitucional, porque já há a cobrança dos impostos em cima da propriedade do imóvel, que é o IPTU. Então, não caberia outra taxa em cima da propriedade do imóvel. Dessa forma, eu peço a leitura dessa matéria, que é uma indignação de um cidadão de Nova Friburgo com relação à cobrança dessa taxa, que eu reputo, né, covarde e também inconstitucional. Senhor presidente, pela ordem, dando sequência à explanação do ilustre vereador Roberto Vermelins, também nós temos sido procurados por comerciantes locais que estão recebendo na guia do IPTU uma cobrança de taxa de lixo. E a legislação, não sei se houve alguma modificação nesse período que eu fiquei afastado, mas quando foi implantada, era coleta de lixo domiciliar. É verdade, vereador. Inclusive, eu tive uma pessoa que me procurou como advogado, eu não posso advogar contra o município, mas busquei as informações e não há nenhum amparo legal para a cobrança dessa taxa. Isso veio num decreto do governo municipal, que criou essa taxa em cima dos comerciantes, mas não há nenhuma previsão. Afrontando a lei que criou a taxa de cobrança de lixo domiciliar, a também do uso do solo por parte da companhia de eletricidade, das companhias telefônicas que implantam telefones públicos. E toda essa legislação fala termina falando sobre a criação da taxa de coleta de lixo domiciliar. Comercial e industrial, não. Eu desconheço legislação que permita essa cobrança. Então, está saindo no carnê do IPTU do comércio, no meu entender, de forma ilegal. Senhor presidente, questão de ordem. Eu acho que qualquer taxa que é criada, qualquer imposto que é criado, tem que ser por lei, não pode ser por decreto. Se ele for criado por decreto, cabe até uma ação de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Porque toda vez que se criar algum imposto, só através de lei, não pode ser criado através de decreto. E nessa questão, os comerciantes que estão indo lá reclamar e fazendo requerimento para ser devolvido esse valor, né, ou isentada a cobrança para que as pessoas possam pagar, a informação é que é em cima de um decreto. Apresenta esse decreto, mas o texto do decreto não é específico para a cobrança dos comerciantes, porque não há previsão legal. Então, a gente chama atenção para que o governo, então, possa fazer essa retificação. Eu posso acreditar que venha isso no roldão, fazem o carnê do IPTU e saem cobrando indistintamente, sem observar o que é comércio, o que é residência. Mesmo assim, também, há locais em que essa taxa também está sendo cobrada de forma equivocada. De um ano para o outro, aumentou em mais de 100% o valor
dessa taxa de coleta de lixo. Então, há necessidade de se rever essa questão também. Mas o tema em específico é com relação à taxa cobrada do Corpo de Bombeiro, que é realmente um valor muito alto que precisa ser revisto, e não é competência dessa Casa Legislativa, é competência do Executivo Estadual e da Assembleia Legislativa Estadual fazer uma alteração nessa lei e criar uma condição que seja mais compatível para o cidadão. E rever também essa questão da constitucionalidade dessa taxa. Pois não, vereador? Vereador, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência o seguinte, que eu, particularmente, eu tenho recomendado às pessoas que não paguem. Por quê? Porque 2 estados da federação já ingressaram exatamente com a questão da inconstitucionalidade. Um em Minas Gerais. Um em Minas e outro, se eu não me engano, é o estado do Paraná. E já foi decidido, em segunda instância, né, e talvez até uma delas confirmada pelo STJ, dando conta da inconstitucionalidade. Eu posso informar o senhor também, isso está exposto, estampado exatamente na internet, né, dando conta de que a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro já ingressou exatamente com medida idêntica, no sentido de que seja decretada a inconstitucionalidade dessa taxa que foi criada e que ainda é objeto de discussão. Quero informar que o STJ ele deverá fazer exatamente a decisão que deu nesses 2 estados da federação que já entraram anteriormente. Então, como, evidentemente, depois fazer o pedido de restituição vai ser muito mais difícil e demorado, eu tenho recomendado que as pessoas não paguem, até que seja decidido exatamente acerca da constitucionalidade, porque 2 estados já entraram e já foi declarada a inconstitucionalidade dessa taxa. Acredito que esse julgamento deva de ocorrer e deva ser estendido os efeitos que foram dados à inconstitucionalidade desses estados aos demais estados membros da União. A minha recomendação, tenho sempre dito, aliás, isso é sempre um motivo de muita consulta aos profissionais da cidade e também nos órgãos de defesa e de proteção. Então, fica esta recomendação, enfim, e nós até poderíamos oficiar também para a Procuradoria, se ficaria minha sugestão, no sentido de que nós oficiássemos a Procuradoria para saber as quantas andam essa arguição de constitucionalidade que foi levantada pelo Procurador-Geral aqui do Estado. Senhor presidente, só quero registrar que está no plenário dessa casa aqui a doutora Fátima Cecília, professora de Direito Constitucional, que nos visita hoje lá na cidade de Itamaraju, na Faculdade de Direito da Faculdade de Itamaraju. Senhor presidente, Pois não, vereador. rapidamente aqui, já que levantaram inconstitucionalidade de diversas leis, e isso é importante, até pela audiência que tem a sessão Câmara, e a população acaba, às vezes, sendo informada por aquilo que é dito por nós, vereadores, e debatidos aqui nesta casa. E o Jornal Extra, edição de ontem, traz uma matéria que diz o seguinte, na sua parte de economia: cobrança de iluminação pública é inconstitucional. Tribunal de Justiça do Rio considera que taxa contraria legislação federal. Então, na hora livre, eu estarei falando sobre esta matéria e as medidas que o PMDB, que o Diretório Municipal do PMDB já está tomando no sentido de entrar, já que vários municípios do Estado do Rio de Janeiro já tiveram as suas legislações consideradas inconstitucionais e, seguindo essa ordem, o Diretório Municipal do PMDB me informou agora à tarde o seu presidente, o doutor Renato Abirramer, que já autorizou o Departamento Jurídico a entrar com ação também visando a inconstitucionalidade da lei em vigor em Nova Friburgo. Senhor presidente, pela ordem, Pois não, vereador. aproveitando o termo inconstitucionalidade que o nobre vereador Jorge Carvalho acaba de trazer na discussão na noite de hoje, e considerando também que é incondicional a manutenção do monopólio no transporte coletivo e também na lei orgânica do nosso município há uma proibição em relação ao monopólio, eu também gostaria de solicitar a minha inscrição na hora livre para poder falar sobre esse assunto. Muito obrigado. Pois não, vereador. Senhor presidente, uma questão de ordem apenas. Pois não, vereador. Como eu havia prometido na sessão passada, eu trouxe, não é questão de hora livre. Eu estou apenas o seguinte, quero apenas deixar claro e registrado que eu trouxe hoje, tá certo? Eu vou deixar aqui na casa
para que os colegas possam ter as xerox em seus gabinetes, da cópia da inicial, promovida pela... daqui da segunda Vara Civil. Autor, Conselho Municipal das Associações de Moradores de Nova Friburgo com Amor. Réu, parte ré, município de Nova Friburgo. Então, como eu havia solicitado, eu estou trazendo aqui para os colegas exatamente a cópia da petição inicial e a cópia da decisão de antecipação de tutela que entendeu por bem suspender o processo de licitação da quebra do monopólio. E informar aos senhores que o juiz entendeu também, e está aqui, eu vou deixar para cada um dos colegas, da necessidade de uma lei, da necessidade de uma mensagem legislativa para que possa existir aquela. Então, o juiz determinou o seguinte, que se a Câmara não se manifestar, não há que se falar o Executivo em quebra de monopólio. Está aqui a cópia, como eu havia falado para os senhores, eu estou trazendo e vou deixar aqui, tive o cuidado de procurar na Procuradoria, fui ao fórum, tirei a xerox e vou deixar isso aqui à disposição de todos os colegas, pedir xerox para, enfim, que vocês possam inteirar-se exatamente de quem é que foi o autor, de quem é que foi o réu, qual foi a decisão e quais os motivos que levaram o magistrado a decidir desta forma. Vereador, Me concede uma parte, vereador? Em relação a essa matéria, vereador? Vereadores, eu só gostaria de dizer que eu não vou abrir o debate, porque a matéria não está em discussão. Nós estamos ainda discutindo o requerimento do vereador Roberto Vermelins. Já, com as palavras, eu concluo também a fundamentação do requerimento. Pois não, vereador. Após a discussão do requerimento do vereador Roberto Vermelins, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, eu solicito ao vereador Mário César Fuli que faça a leitura. Ofício encaminhado ao vereador Roberto Vermelinger. Senhor vereador, cumprimentando cordialmente, sirvo do presente para solicitar-lhe que promova a gestão junto ao nosso governador Sérgio Cabral, a fim de que interceda junto ao Funesbom, no sentido de ser revista a famigerada taxa de incêndio no nosso município. Haja visto que em alguns estados esta taxa foi abolida porque são inconstitucionais. Devo destacar que o povo de Nova Friburgo vem recebendo esta taxa desde o ano de 2001, do Corpo de Bombeiros, com a ameaça de quem não pagar terá uma multa de 100% sobre o valor mais os honorários. Fica aqui as perguntas. A cobrança é constitucional? Hoje nos querem obrigar a pagar tal taxa. Amanhã, dentro de nossa passividade, poderão instituir a taxa de polícia, a taxa de ensino, a taxa do meio ambiente, defesa sanitária, entre outras, querendo até taxar o ar que respiramos para dar corpo às instituições que não usamos. Aprendi cedo que a constitucionalidade de certas ideias pode ser questionada pelo povo, quando a medida é contrária ao interesse coletivo. Sabemos que muitos que alugam imóveis foram obrigados a pagar a taxa. A maioria do povo de Nova Friburgo, que não pagou e está sendo ameaçada de cobrança judicial, com ameaças de ter suas casas penhoradas, não podemos ficar calados. Invocando até mesmo aos deputados Rogério Cabral e Onei Botelho, que foram eleitos prometendo defender os interesses do povo de Nova Friburgo na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Vereadores não pode ficar omissa. Por isso, convoco os senhores vereadores insatisfeitos com a cobrança. Porém, não basta mostrar insatisfação, e sim batalhar para juntos abolir essa absurda taxa de incêndio, que não tem justificativa de existir, pois é obrigação do poder público manter a instituição com os altos impostos que já pagamos. No aguardo do pronunciamento dessa pasta, renova Vossa Excelência expressões de apreço e distinta consideração. Assina Anair Schweng Guilande. Não. Senhores vereadores, chegaram aqui alguns convites fora do protocolo da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. A prefeita, juntamente com a secretária de Educação, convida para a inauguração da Escola São Judas Tadeu, loteamento Nova Suíça, dia 24 de fevereiro, domingo, 10h30. Prefeita convida para a solenidade de inauguração da nova sede do PROCON, dia 25 de fevereiro, segunda-feira, 18 horas, na antiga rodoviária Leopoldina. A
prefeita municipal, junto com a secretária municipal de saúde, doutora Jamila Calil, convida para a apresentação do termo de compromisso, pactuação de referência e contra-referência da assistência a pessoas com hemoglobinopatia e oficialização do Hemocentro como ambulatório especializado em acompanhamento e tratamento de pacientes portadores de doenças falciformes. 28 de fevereiro, quinta-feira, 15 horas, no Salão Azul da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. A prefeita municipal e a secretária municipal de esporte, Vera Sintra, convido para a solenidade de inauguração do ginásio de esporte de Olaria, 1º de março, sábado, 10 horas, na Via Expressa, lá no ginásio. Senhores vereadores, após a ordem do dia, o expediente, daremos início à nossa ordem do dia, com a discussão do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar contrato de cessão de espaço público para a implantação do serviço de oncologia no município de Nova Friburgo. Lembrando, Senhor presidente, pois não, eu estou pedindo a Vossa Excelência que dê exatamente o regime de urgência a esse processo, por favor. Dado até a peculiaridade da necessidade que o município necessita de ver implementado exatamente o que encontra-se consignado nesse projeto. Pois não, vereador. Após a leitura e a discussão do projeto, colocarei para deliberação do plenário a solicitação de Vossa Excelência para o regime de urgência. Solicito ao primeiro secretário, vereador Mário César Fulir, que faça a leitura do encaminhamento e do projeto e também da emenda apresentada pelo vereador Vano Cosme. Senhor presidente, vereador Sérgio Xavier, cumprimentando cordialmente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar o incluso anteprojeto de lei, cujo teor autoriza o Executivo Municipal a celebrar contrato de cessão de espaço público para a implantação do serviço de oncologia no município de Nova Friburgo. O projeto é de suma importância para Nova Friburgo, no que se refere à implantação do serviço de oncologia, reverenciando nosso município como polo para o tratamento desta enfermidade, tendo em vista que a região serrana apresenta cobertura inadequada para o tratamento oncológico da população-alvo, em razão da oferta deficitária de unidades credenciadas para a realização de consultas de oncologia, quimioterapia e radioterapia. Anteriormente, o município de Petrópolis era o único na região que integrava a rede estadual de alta complexidade em oncologia no estado do Rio de Janeiro. O fato foi modificado com a ampliação da rede, autorizada pela Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, juntamente com a Câmara Intergestora de Bipartide, com a inclusão dos municípios de Teresópolis e Nova Friburgo. Ademais, o projeto de cessão da área pelo Poder Público Municipal torna-se essencial para a ampliação dos serviços de saúde prestados no nosso município, atendendo a crescente demanda de pacientes que necessitam de serviços de oncologia e que constantemente são deslocados para outros municípios para realizarem seus tratamentos. De acordo com os parâmetros da Portaria Ministerial SAS-MS número 741, de 19 de dezembro de 2005, estima-se que no ano de 2008 ocorrerão 2.140 casos novos de câncer na região. Insta a mencionar que a implantação do serviço de oncologia em nosso município corrobora os esforços da administração municipal para sempre prestar um serviço de saúde mais humanizado para seus munícipes, que poderão realizar seu tratamento sem os problemas do deslocamento para outros municípios. Na certeza que é desejo não somente do Executivo Municipal, mas também desta honrosa Casa de Leis, a implantação do serviço de oncologia em nosso município, requer a Vossa Excelência que se digne a tomar as providências de modo a dar início ao competente projeto de lei municipal, após o submeta à apreciação desta honrosa Casa Legislativa para os procedimentos regimentais de praxe. Assina a prefeita Saudade Braga. Anteprojeto de lei. Lei municipal. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar contrato de cessão de espaço público para a implantação do serviço de oncologia no município de Nova Friburgo. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar o competente contrato de cessão de uso de espaço público com a empresa especializada para a implantação e execução do serviço de oncologia no município de Nova Friburgo. Parágrafo 1º. A área objeto da cessão está localizada nas dependências do Hospital Municipal Raul Sertã,
situado Rua General Osório, número 324, centro, nesta cidade. Parágrafo 2º. O prazo para a sessão estabelecido no caput deste artigo será pelo período de 10 anos, podendo ser prorrogado ou não, por tempo indeterminado, a critério da administração. Artigo 2º. Os 2 passos destinam-se exclusivamente às atividades relacionadas à implantação e execução dos serviços de oncologia a serem contratados através de certame licitatório. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina também a prefeita Saudade Braga. Com parecer favorável do vereador da Comissão de Justiça. Passo o projeto ao senhor presidente. Emenda modificativa ao projeto de lei número 3.256/2008. Autoria, vereador Vanor Cosme. Artigo 1º, do parágrafo 2º, passará a ter a seguinte redação. O prazo para a sessão estabelecido no caput deste artigo será de pelo menos 10 anos, podendo ser prorrogado a critério da administração, por igual período nos termos da Lei 8.666. Nova Friburgo, por iguais períodos, nos termos da Lei 8.666. Nova Friburgo, 21 de fevereiro de 2008, assina vereador Vanor Cosme, líder do governo. Senhores vereadores, eu acredito que a emenda foi de entendimento de todos os senhores vereadores, até porque existia na redação da lei uma parte que era inconstitucional, e o vereador Vanor Cosme corrige através dessa emenda. Então, se não for, se nenhum vereador for contrário, colocaria a emenda em discussão juntamente com o projeto, para que a gente não discuta a emenda e depois o projeto, uma vez que a emenda, acredito que ela só veio corrigir um pequeno termo da lei. Não havendo nenhuma objeção por parte dos senhores vereadores, portanto, o projeto encontra-se em discussão com a emenda apresentada pelo vereador Vanor Cosme. Senhor presidente, pois não, eu falarei favoravelmente ao projeto e falarei também favoravelmente à emenda apresentada. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos, vereador. Vou usar a tribuna, excelência. Pois não. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Sérgio Xavier, excelentíssimos senhores demais vereadores que compõem a mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, assessores, funcionários da casa, os guardas municipais e também os funcionários da TV Câmara que se encontram presentes nesse plenário. Senhores vereadores, hoje nós podemos dizer que estamos diante de uma noite verdadeiramente mágica. Quis o destino que nós fôssemos os personagens de discussão desse projeto, que tanta benefício trará para a população de Nova Friburgo e que tanto benefício trará também exatamente para pelo menos 8 municípios limítrofes. Esse projeto, ele tem o alcance de atender algo na faixa de 350 mil pessoas que, a partir da implementação deste centro de tratamento oncológico, poderão estar agora exatamente curando os males que afligem aqui em nossa cidade. Engana-se quem pensa que o câncer é coisa moderna. Não. Existem já indícios, e já existe literatura nesse sentido, de que o câncer já existia na Grécia Antiga e no Egito. E lá, o que existia de tratamento apenas era o tratamento cirúrgico, onde se extraía os tumores das portadoras dessa malignidade. Extraía-se os tumores
E não existiam os tratamentos específicos, não existiam exatamente os tratamentos